Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h38 e o presidente Jair Bolsonaro declarou que não vai dar mais entrevistas para a imprensa. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Renata Miele. Bom dia, Renata. Renata, você me escuta? Parece que a gente... Alô, Renata? Oi. Oi, Glauco, bom dia, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo jóia. Olha, Renata, ontem a gente teve mais um episódio dessa batalha que parece infinita entre o presidente Jair Bolsonaro e a imprensa, e dessa vez ele postou no perfil do Twitter dele um vídeo no qual ignora jornalistas ali se recusando a falar com a imprensa na saída do Palácio da Alvorada. E ele falou ali no vídeo: eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalistas disse que quando eu falo eu agrido vocês. Ele se referindo, na verdade, à FENAGE, né? Então, como sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista. Como é que você vê mais esse episódio aí envolvendo o Jair Bolsonaro e a imprensa, Renata? O relatório da FENAGE mais um de tantos outros levantamentos que estão sendo realizados ao longo do último ano e que comprovam a forma autoritária e um cenário de violação sistemática da liberdade de expressão e do ataque à liberdade de imprensa pelo governo Bolsonaro no país, né? Eu acho que o Bolsonaro ele tem uma forma de se comunicar com a base dele, e a fala dele ontem, o vídeo, a maneira como ele se colocou, foi para se fazer de vítima para a base dele, né? Então, ao longo desse último ano, muitos analistas políticos falam, putz, o Bolsonaro é meio maluco, ele fala umas coisas intempestivas, ele não mede as palavras dele. Ele mede exatamente as palavras dele, porque as palavras dele, as atitudes dele, são para alimentar a base de ultradireita que sustenta e apoia o seu governo. E ontem, diante desse relatório que teve repercussão, um trabalho muito bem desenvolvido pela FENAGE, ele se colocou como vítima da situação, né? Como ele tem feito ao longo do último período. Olha, eu sou bonzinho, eu sou da paz, então estão dizendo que eu agrido vocês, eu, como não quero agredir ninguém, não falo mais com vocês. E isso caiu como uma luva para ele, porque na verdade não é a primeira vez que o Bolsonaro afirma que não vai mais dar entrevistas para a imprensa, né? É a segunda ou a terceira vez, se não me engano, diante de situações onde ele é colocado como investigado, quando os meios de comunicação adotam um tom mais elevado de crítica às atitudes e às medidas do seu governo, ele recua e diz, não vou dar mais entrevista. Então, eu acho que esse episódio compõe mais um dos tristes episódios que nós estamos vivendo no país no campo da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. E é bom lembrar, né, Renata, que esse tipo de entrevista que ele dá, né, o que a gente chama, o jornalista chama de quebra-queixo, na verdade ela nem entra nas estatísticas da FENAGE, né, que estão ali os pronunciamentos ali feitos por ele no Twitter e também as entrevistas, as declarações oficiais e não essas assim na porta ali da saída do Palácio da Alvorada. Sim. Quer dizer, o número de agressões de Bolsonaro à imprensa é muito maior do que o registrado, se a gente for ver, né? Muito maior, tem tantos episódios, né? E acho que o que nós precisaríamos analisar e que é o grave, né? Tudo é grave, né? Mas que à medida que o Bolsonaro se coloca no direito de, como governante do país, de ter uma postura de ataque direto aos meios de comunicação, à imprensa, ele, de certa forma, dá um salvo-conduto para que outras pessoas que se sintam ameaçadas ou que não consigam conviver com a crítica, com o contraditório, os pequenos poderes locais, também
passem a se considerar no direito de violar a liberdade de imprensa, atacar jornalistas, ameaçar jornalistas, né? Então, quando você abre o cenário, né, para além do que o próprio presidente fala, você tem um cenário gravíssimo no país, que inclusive um pool de organizações, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Barão de Itararé, a própria FENAGE, assinaram um pedido de audiência junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Relatoria da Liberdade de Expressão, para uma audiência temática sobre violações à liberdade de expressão no Brasil. Estamos aguardando o resultado, se conseguiremos participar dessa próxima leva de audiências. E o Bolsonaro também tem um tipo de comportamento que sempre que tem alguma pergunta ali que o incomoda ou que ele não quer responder, ele simplesmente não responde, né? Isso é bastante comum, bastante usual quando ele está dando entrevistas ali na saída do Alvorada. Por exemplo, ontem a gente teve mais uma denúncia relacionada aí à família de Jair Bolsonaro, que diz que sem cargo público, o irmão dele fez intermediação de verbas do governo federal, viabilizou ali a liberação de ao menos 110 milhões de reais para prefeituras de São Paulo. Ele diz que ele nega ter recebido vantagens, mas certamente, se algum jornalista for fazer essa pergunta para ele, e vão fazer, vai receber aí como resposta ou silêncio ou simplesmente ele encerrando a entrevista, como a gente já viu várias vezes. Quer dizer, Renata, uma estratégia mesmo para simplesmente se omitir diante de alguns fatos graves, não? É uma estratégia. O Bolsonaro, ele dialoga com o público dele. Ele cria fatos para insuflar o que eu não tenho outro nome para dar, essa horda de ultradireita que despertou no Brasil no último período, né? E é um governo autoritário, né, na política, autoritário, na forma como conduz as relações com a sociedade, sem nenhum tipo de transparência. Ele não se vê na obrigação, como presidente da República, de prestar informações à sociedade. Ele é um funcionário do povo brasileiro, ele tem que prestar, sim, informações, ele tem que ter um governo que prime pela transparência, e não é o caso, né? O que nós temos visto é tanto ele quanto os seus ministros, primeiro, segundo escalão aí, omitindo situações, né? Omitindo agendas de trabalho, omitindo encontros, decretando sigilo sobre determinados documentos e iniciativas do governo. Então, é um cenário que compõe esse estado de quase exceção que a gente vive no Brasil, né, onde as leis, a legislação e a Constituição não são mais obedecidas, não são mais observadas pelos gestores públicos, que deveriam ser os primeiros a seguir o que está determinado na legislação e na Constituição, né? Nama? Renata, bom dia. Bom dia, Nama. Renata, agora todo esse episódio não seria uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro de evitar que as pessoas busquem a imprensa para se alimentar de informação e vá para as redes sociais dele, ali um campo onde ele se sente, parece, mais à vontade para propagar os seus feitos? Não seria ali uma estratégia, já que ele evita falar com a imprensa? Quando fala, ele agride, né, conforme mostra aí esse relatório, e depois diz que não vai mais falar. Pode ser ali uma jogada dele para que as pessoas busquem informações ali nos seus canais, no seu Twitter, no seu Facebook, e assim que ele tem falado com os eleitores e com os seus apoiadores, não? Eu acho que também, né? No início do governo dele, ele disse que ele ia se comunicar com as pessoas diretamente. Logo nos primeiros dias do governo Bolsonaro, há um ano, ele disse que ele ia se comunicar com as pessoas sem intermediários. Ou seja, no caso, o intermediário são os jornalistas, a imprensa, os meios de comunicação como um todo, e que ele iria falar diretamente através do Twitter, com os vídeos com as lives, né? As famosas lives do Bolsonaro que ele faz toda semana. Então, ele já vem exercitando essa estratégia de tentar dialogar diretamente com o público dele. E, de novo,
essa forma de se comunicar com a sociedade não é com a sociedade, é com o público dele, é com a base dele, né? É assim que ele conduz o governo, né? O governo dele é um governo todo construído, a narrativa do governo, as atitudes do governo, para alimentar esse núcleo que ainda persiste em apoiar um governo de viés fascista, autoritário, né, discricionário. E ele tem feito isso desde o início. E eu acho que ao longo do ano, todas as violações que ele cometeu, todas as agressões que ele comete contra os jornalistas, é para alimentar o público dele e também para fortalecer esse mecanismo, né, de diálogo direto que ele estabeleceu através do Twitter e das lives. E eu acho que tem um terceiro fator que decorre disso tudo, que é atacar a credibilidade da imprensa, né? Então, quando ele ataca jornalistas, quando ele ataca os meios de comunicação, o ataque dele vem no sentido de tentar minar a credibilidade. Eu vou recuperar, acho que vocês vão se lembrar, né, daquela situação quando foi anunciado lá no começo o pacote anticrime, que ele, ao lado do Moro, numa atividade, falou assim, se abuso desse prisão, vocês todos aqui estariam presos, se referindo aos jornalistas, né? Então, dizendo que os jornalistas abusam, que os jornalistas mentem, essa é a tática dele, que é, então, falar para o público dele de forma direta, insuflar essa divisão no país, sempre criando um inimigo a ser combatido, é a esquerda, o marxismo cultural, é a imprensa, né? E minar a credibilidade dos meios de comunicação é uma consequência desse processo, mas eu acho que é isso mesmo. São, digamos assim, um esquema tático, né, nas estratégias do Bolsonaro aí para conduzir o país, né, ao abismo, no caso. Agora sim, Renata, todas essas questões também implicam na questão da transparência, né? Ele, como um agente público, teria ali o dever de prestar esclarecimentos, de ser transparente com a sociedade como um todo e não só dialogar com os apoiadores dele, como você mesmo acabou de mencionar, né? Sem dúvida. Eu acho que tem foi o que eu disse aqui, quer dizer, na minha perspectiva, né, o presidente da República, os ministros, ou qualquer gestor público, ele é um funcionário da sociedade brasileira, né? Ele está ali por um mandato que tem começo, meio e fim, né? Ele não tem direitos para além dos direitos do povo brasileiro, muito pelo contrário, né? Ele tem muito mais obrigações, né, no sentido de garantir o que está estabelecido na Constituição, de ser rigoroso no cumprimento da legislação vigente, e é tudo isso que o governo não faz. O ano passado, o governo Bolsonaro editou decretos e medidas para alterar a lei da transparência, no sentido de reduzir a transparência do Estado brasileiro. Então, isso já foi gravíssimo e foi amplamente denunciado, porque a lei da transparência foi uma conquista da sociedade brasileira, né? Então, essa forma de governar, achando, né, que ele não deve explicações sobre suas atitudes e as atitudes do seu governo, é um equívoco, né? E que deveria ser amplamente repudiado por todos da sociedade, né? Então, a situação envolvendo os filhos do Bolsonaro, o irmão do Bolsonaro, agora que apareceu ontem, o próprio Guedes, né? Então, cadê o Guedes, né? Então, assim, o envolvimento, ou suposto envolvimento, né, se alguém quiser dizer, da família Bolsonaro no assassinato de Marielle Franco, isso para falar de alguns casos que vêm sendo investigados, em torno dos quais o governo simplesmente ignora, né? Não adianta apenas afastar o
ou dizer, olha, não é comigo, é meu vizinho, é meu filho, eu não respondo pelas ações do meu filho. Então, meu filho vai lá no Twitter e diz que a democracia é um empecilho para as sociedades e pede o retorno do AI-5, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, não é bem assim que as coisas funcionam num Estado democrático de direito, num país onde o governo precisa e deve prestar, sim, informações e assumir, né, as consequências das atitudes daqueles que os rodeiam, né? E o Bolsonaro ignora tudo isso, porque a base dele não se importa com isso, né? Então ele vai seguindo dentro desse esquema tático que eu alimento a minha base, né, dialogando direto com a minha base, minando a credibilidade dos meios de comunicação, ignorando a sociedade, né, e vamos nessa toada, não sei até quando, espero que não até muito tempo, né? Pois é, Renata, a gente sempre lembra, né, quando fala dos ataques do Bolsonaro à imprensa, que não significa que a imprensa seja intocável, que a imprensa não erre. Ela erra bastante, inclusive parte da mídia tradicional publica informações equivocadas, mas quando uma figura pública ou mesmo um cidadão comum quer contestar, ele vai lá e responde, ele argumenta. O problema é que o presidente Jair Bolsonaro não argumenta, ele simplesmente ataca, não diz porque uma mentira seria mentira, não diz porque aquela informação está equivocada ou errada, ou seja, não é que a imprensa seja intocável, né? Mas o Bolsonaro precisa aprender a responder, não, Renata? Exatamente. E eu acho que vale, Glauco, a partir dessa sua colocação, inclusive, não sei se é um esclarecimento, mas, enfim, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Barão de Tararé, outras entidades aí do campo da comunicação, ao longo dos últimos anos, lutou por um novo marco legal para as comunicações no Brasil, né? Não é novidade, né, nem é segredo que nós temos uma postura muito crítica com relação a determinados grupos de comunicação no país, que atuam num modelo de monopólio privado, que não respeitam a pluralidade, que não respeitam a diversidade. Temos críticas profundas, né, estruturais ao modelo de negócios, por exemplo, da Rede Globo de Comunicações, mas também da Rede Record, que, na verdade, é uma empresa laranja para uma igreja, né, o que é proibido pela nossa legislação, ou outras emissoras que são controladas por políticos. Então, nós temos no país um problema gravíssimo na estrutura de formatação dos nossos meios tradicionais de comunicação, já que nós estamos falando aqui, em particular, de rádio e televisão, no caso, porque a mídia impressa trabalha a partir de outra lógica regulatória, né? Então, nós sempre discutimos a necessidade de haver um novo marco legal. Agora, essa luta, né, e as críticas que a gente faz não são no sentido de impedir a manifestação de opiniões ou de censurar ou nada disso. Nós queremos construir um cenário de mais diversidade e pluralidade, né? Muita gente falava assim, você defende o fechamento da Globo, muito antes do Bolsonaro falar isso. Então, gente, olha, a Globo tá lá, o meu problema não é exatamente a Globo, o meu problema é existir só a Globo. Ou o meu problema é existir apenas 3 ou 4 grandes emissoras de televisão que têm comprometimentos econômicos e políticos importantes com o poder e com o esquema de poder no país, achando que tem o direito de, sob os interesses públicos, né, derrubar e eleger presidentes, né? Então isso tudo é muito grave, né? O que eu quero é mais pluralidade, o que eu quero é mais diversidade, o que eu quero é ter uma comunicação pública forte que possa confrontar esse discurso único desses meios. Então, quando o Bolsonaro, por exemplo, diz que ia fechar a Rede Globo,
eu e o FNDC, o que nós nos posicionamos é o seguinte, olha, o que nós defendemos é a revisão das outorgas de todas as emissoras de rádio e televisão. Se é para fazer um processo de revisão, vamos rever todas as irregularidades, mas é rever as irregularidades dentro de um processo republicano, não para impedir a expressão daqueles que estão incomodando o Bolsonaro, né? Agora, essa ação da Polícia Federal em torno dos atores da Rede Globo, né? E ignorando outros canais de televisão. Isso tem nome, é perseguição política, por motivos políticos ideológicos. Não é essa a postura nossa. Nós temos críticas gravíssimas, né, profundas à forma, né, e aos meios de comunicação no Brasil, mas elas têm uma diferença radical do que tem feito o Bolsonaro, porque nossas críticas não são para calar ou impedir a manifestação ou censurar, nada disso. Nós queremos mudar a estrutura legal para permitir mais diversidade e pluralidade. O Bolsonaro não, ele quer calar qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de contraditório. E isso é um traço distintivo de governos autoritários. Ele não dialoga, ele não contra-argumenta. E isso não é porque ele é destemperado. Eu acho que a gente tem que parar de tratar o Bolsonaro como um destemperado, né? Que fica nervoso lá na hora que é confrontado por um jornalista, que não explica. Ele não faz isso porque é o jeito dele. Ele é uma atitude calculada. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a entender. É de propósito que ele faz isso, porque ao fazer isso, ele mina a credibilidade dos meios de comunicação, ele reforça, ele dialoga para a base dele se colocando como uma vítima, né, e insuflando a base dele, porque todos os monitoramentos que a gente faz não são capazes de mensurar a quantidade de bolsonaristas, né, que vão nas páginas dos jornalistas para atacar os jornalistas, porque os jornalistas não sofrem ameaça apenas do Bolsonaro. Uma vez que ele é ameaçado pelo Bolsonaro, os seus seguidores se sentem no direito de ir lá e atacar. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a Patrícia, que revelou os esquemas do WhatsApp. Não foi só o Bolsonaro e a família dele que atacou ela. Ela sofreu uma enxurrada de ataques. E se um louco desses resolve pegar ela na rua e levar isso às últimas consequências? Então é muito grave o que o Bolsonaro faz. Ele não dialoga, ele não explica, porque ele não tem, ele não precisa fazer isso. Porque se ele fizer isso, ele vai se enrolar. Então é melhor ele assumir essa postura. Eu não tenho mesmo que falar com você aí está a serviço de outros, e aí com isso ele insufla a base dele, sai bem dentro do que é o figurino dele e continua aí com seus 30% de apoio, que é a tática dele para levar o governo dele até o final, né? É melhor atacar o mensageiro do que discutir o conteúdo da mensagem. Renata, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Tchau para vocês, um bom dia. Tchau, bom dia. Conversamos aqui com a secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão do Itararé, Renata Miele. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.